pessoal. Continuando o nosso estudo introdutório sobre funções vetoriais. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre um conceito super simples e rapidinho, que é o conceito de curvatura de uma determinada função vetorial R de t. Eu vou explicar primeiro a aplicação do conceito e depois, com os resultados, eu acho melhor para a gente debater o que isso significa. A curvatura de uma determinada função, que aqui eu estou usando a letra K, mas costuma-se usar kappa, você denota por kappa de t, e você pode calcular a curvatura de uma determinada função vetorial por duas fórmulas distintas. Ou pode ser o módulo de t' de t sobre o módulo de r' de t, ou você pode calcular pelo módulo do produto vetorial entre r' de t e r2' de t, derivada primeira e segunda. Então, primeiro você faz a derivada primeira, faz a derivada segunda, faz o produto vetorial, vai dar um novo vetor. Você faz o módulo desse vetor na parte de cima, dividido por r' de t ao cubo. Quando que você vai usar essa fórmula e quando que você vai usar essa? Há situações em que partir do t e calcular o t' pode ser muito complicado. Aí, no caso, seria melhor usar essa de cá. Eu tenho dois exemplos, um para mostrar como cada situação pode ser melhor dependendo de como o enunciado está montado. E só para relembrar, esse t de t é o versor unitário em cada direção dessa curva. Porque se você calcular o r' de t, o que é o r'? É a derivada da minha função vetorial. Ela me dá um vetor tangente à curva em cada ponto daquela curva, à medida que você troca o t. Quando você pega esse r' de t e divide pelo seu próprio módulo, vai continuar dando esse vetor tangente à curva, mas eu garanto agora que ele tem módulo 1. Esse vetor total aqui, ó, esse vetor total, esse vetor t de t, é o vetor de módulo 1. Então, o que eu estou dizendo aqui com esse t' de t, ó, esquece o linha por enquanto. O t de t que está aqui dentro é o versor, ou seja, é o vetor de módulo 1 tangente a cada ponto da curva. É justamente a derivada, mas eu estou normatizando eles para todos ficarem com módulo 1. É o que a gente tem aqui nesse t de t. Primeiro exemplo, eu tenho aqui a minha função vetorial r de t, que é dada por a cosseno t i, e aqui eu fiz errado, ó. Não queria isso não. Vou mudar agora. Vezes a seno de t vezes j. Não vou gravar outro vídeo não, é esse mesmo. Tá vendo? Ó? Essa é a minha função vetorial. O melhor caminho para a gente descobrir quem é a curvatura dessa função vetorial é a primeira função, porque a função t, assim que você monta ela, é muito bem controlada e é muito fácil calcular o t'. Então esse caminho sai bem mais rápido do que esse. Quer ver só? Como é que eu faço para calcular então? Ó, eu quero montar essa fórmula aqui. Então a primeira coisa que eu preciso descobrir é quem é o vetor t de t. E esse vetor ele é dado por r'. Vamos lá, me ajuda a calcular. R' de t é a derivada. Deriva essa função aqui para mim, ó. Vai ficar a vezes menos seno de t i, ou seja, menos a seno t i, mais, deriva essa segunda coordenada agora, vai ficar a cosseno de t j. A cosseno de t j. Ó, já fiz o meu r' de t. Agora, para terminar de calcular o t de t, eu preciso calcular o módulo desse vetor. O módulo do vetor r' de t é dado por raiz quadrada. É esquema de Pitágoras, né? A raiz quadrada dessa coordenada ao quadrado mais essa coordenada ao quadrado. Veja, essa coordenada ao quadrado fica a quadrado seno ao quadrado t. E essa, ó, a quadrado cosseno ao quadrado t. Vejam que aqui, se você colocar o a em evidência, vai sobrar um parêntese com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Desculpa, colocar o a ao quadrado em evidência, vai sobrar um parênteses, ó, com seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t. Isso aqui é 1. Então a única coisa que você tem é a raiz quadrada de a ao quadrado, que é o próprio a, ou módulo de a, para ser mais específico e garantir que não tem nada negativo ali. Então vejam, esse t, esse versor esse versor unitário na direção da derivada em cada ponto é dado por essa expressão, vejam só, dividido por essa expressão. Então, ó, deixa eu ver se cabe aqui ainda, não, vou trocar o lado, ó. Então esse vetor t no ponto t é dado por menos a seno t
mais A cosseno T, tudo isso dividido pelo módulo de A, que vai cancelar o A nos dois pontos aqui, ó. Vai dar menos seno T e mais, perdi só um minuto, tá aqui, ó, mais cosseno T J. Aqui eu esqueci de colocar o I, aqui eu esqueci de colocar o J. Tá aqui, ó. Deu essa função. A função T de T, que é R' de T dividido pelo seu módulo, ó, foi essa dividido por essa. Lembra que isso aqui deu o módulo de A. Na hora que eu coloquei, ele cancela os A's daqui, ficou isso, ó. Menos seno T I mais cosseno T J. Só que quando eu quero calcular a curvatura, olha o que eu preciso aqui em cima, ó. Eu preciso do T' de T e depois calculo o módulo, mas aí fica fácil agora, ó. Quem seria o T' de T? É só pegar essa função e derivar, ela é fácil de se derivar. Aí tá o segredo, tá? Então deriva essa função, ó. Derivada de menos seno dá menos cosseno de T I, e a derivada de cosseno, menos seno de T, J. E se você tentar calcular o módulo de T' de T, observem que esse módulo é 1. De maneira bem rápida. Como é que seria esse módulo aqui? Seria a raiz quadrada desse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado. Daria isso aqui, ó. Sem o A. Raiz quadrada de seno ao quadrado, mais de cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. Vai dar raiz quadrada de 1, que é 1. Então, uma vez que você sabe que esse cara é 1, ficou fácil, ó. A curvatura em função de t vai ser dada por módulo de t' de t. Tá aqui, ó. É 1 dividido pelo módulo de R' de t, que a gente calculou em algum momento aqui, ó. Tá aqui, ó. É A. É módulo de A. Tudo bem? Essa é a função curvatura disso aqui. Agora vamos pensar comigo. Essa função vetorial aqui, ó, o que ela representa? Vocês vão entender agora o que é o conceito da curvatura. Essa função vetorial, A cosseno t i mais A seno t j, ela aponta na direção x para cosseno e na direção y para seno, ou seja, uma circunferência. Isso aqui é claramente uma circunferência centrada na origem e com raio A. Claramente essa função vetorial aqui aponta para isso, uma circunferência com centro na origem e raio A. A curvatura de qualquer circunferência ela é constante, ela não muda, veja, ó. Ela é dada por 1 sobre o módulo de A. Né? Vamos tratar esse A como positivo, né? Numa situação como essa. 1 sobre A, 1 sobre o raio. O que isso significa? Note que se o raio for grande, 1 dividido por um número grande vai dar uma curvatura pequena. Se esse raio for muito pequeno, imagina um raio muito perto de zero, 1 dividido por um número muito próximo de zero, essa curvatura vai ser muito grande. O que a curvatura significa é justamente o seu esforço em níveis de curva para você conseguir fazer o gráfico daquela função, a linha daquela função. Tenta imaginar que é o trabalho que você tem para desenhar uma circunferência bem grande no seu papel e uma circunferência pequena. Ambas são circunferências, mas você concorda que o esforço da sua mão para fazer uma circunferência pequena é fazer uma curva super rápida, super íngreme, e quando você quer fazer uma circunferência grande, você já vai de maneira mais suave pelo papel, e é justamente isso que a curvatura está medindo. O quão rápido a sua curva em força de punho, assim dizendo, precisa virar para que você consiga desenhar aquela curva com perfeição. Então esse exemplo aqui, ele serve de ideia para a gente já elucidar sobre o que a gente está falando. O conceito de curvatura me diz justamente, se eu pegar uma função aqui, um rabisco qualquer, ó, que faz um caminho assim e depois faz assim, você vai ver que a curvatura aqui é muito maior do que a curvatura aqui, porque aqui ela está muito mais suave do que aqui. Tá claro? Essa é a ideia da curvatura. Um outro exemplo, só para a gente aplicar a fórmula. Eu tenho agora a função r de t, que é dada por tt quadrado t ao cubo, agora xyz. E eu quero saber quem é k de t e quem é k de zero. Eu quero saber a curvatura de maneira geral e eu quero saber a curvatura aplicada no ponto zero. Esse é um caso que se você for tentar montar a função t, você não vai se sentir confortável para chegar aqui, ó, na função t e fazer a derivada para vir para cá. Porque você vai ter na parte de baixo uma raiz com um monte de potência de t dentro. Não vai ser agradável mexer com essa derivada mais uma vez. Então, nesse caso, você descobre isso no meio do caminho. Nesse caso, é melhor fazer esse caminho aqui, ó. Eu só preciso calcular inicialmente, vamos lá, para montar essa fórmula. Quem é R' de t? Fácil, né? R' de t, me ajudem, ó. É só derivar as três aqui, ó.
as coordenadas individualmente. Derivada de t é 1, de t ao quadrado é 2t, e de t ao cubo é 3t ao quadrado. E eu já sei também que daqui a pouco eu vou precisar do módulo de R' de t. Então, se eu precisar do módulo dessa R' de t, o que eu vou ter é raiz quadrada de todas as coordenadas ao quadrado, ou seja, 1 mais 4t quadrado mais aqui, ó, 9t à quarta. E não tem muito como sair disso agora, não. Esse é o motivo pelo qual você não quer partir para cá, ó. Veja só, na hora que você bate nessa função aqui, ó, módulo de R' de t, e dá isso aqui, você fala, não quero fazer uma função t que tenha isso na parte de baixo, e depois quando chegar aqui eu tenho que derivar t ainda. Então eu já abandonei agora. No começo do problema, eu já tinha falado qual caminho eu ia fazer. Mas suponha que é uma situação mais genérica, eu não sabia. Então eu fiz R' de t, que foi o primeiro passo que a gente fez aqui, e depois eu fiz o módulo de R' de t. Olha o módulo de R' de t aqui, ó. Foi A, módulo de A. É super fácil de trabalhar com ele. Olha quem foi o módulo aqui, ó. Deu uma função polinomial dentro de uma raiz. Eu não quero mexer com derivada disso na parte de baixo da fração ainda. Então, por isso que eu vou seguir para essa segunda fórmula aqui, ó. Então, veja, eu já calculei o R' de t que eu vou precisar aqui. E já calculei o módulo do R' de t que eu vou precisar aqui, ó. Agora eu preciso calcular o R, duas linhas de t. Me ajudem. É só pegar essa função R' de t e derivar de novo. Como que fica? Derivada de 1, 0. De 2t, 2. E de 3t ao quadrado vai dar 6t. Aí, a parte mais trabalhosa dessa segunda fórmula é perceber que eu preciso do módulo, mas dentro do módulo aqui eu tenho um produto vetorial. Então, para fazer esse produto vetorial, ó, eu vou colocar aqui I, J, K, função R de t, 1, 2t, 3t quadrado, e na linha de baixo, função R' de t, 0, 2, 6t. Esse produto vetorial vai ser dado pelo resultado desse determinante aqui, ó. Vamos tentar fazer de cabeça? Também não sei quanto vai dar, não fiz adiantado não, ó. Então, a primeira, as multiplicações que vão ter i no caminho, que vão me dar a primeira coordenada. Como elas vão ficar? Me ajudem, ó. A primeira aqui, ó, na diagonal principal, vai dar 12t quadrado, não vai? Depois vai ter uma no sentido da secundária, que vai ser, ó, menos 6t quadrado. 12t quadrado menos 6t quadrado vai dar 6t ao quadrado. Agora vamos fazer as multiplicações em direção de j. A primeira no sentido da principal, 0. Que bom. E a segunda aqui, ó, no sentido da secundária, vai dar 6tj, trocando o sinal, menos 6tj. Já pus na segunda coordenada, ó. E agora no sentido z, que usa o versor k. A primeira dá 0, ó, na diagonal secundária. E na diagonal principal, o que a gente vai ter vai ser 1 vezes 2 vezes k. Ou seja, 2k, que é 2. Aqui, ó. Isso é o produto vetorial entre R' de t e R duas linhas de t. Aí agora eu estou pronto para partir para essa fórmula aqui, ó. A curvatura vai ser dada, ó, pelo módulo desse vetor aqui, dividido pelo módulo desse vetor aqui, que já está aqui, ó. Como é que você faria o módulo desse vetor? Mesmo esquema, ó. É raiz quadrada de 36t à quarta, todo mundo ao quadrado, ó, mais 36t ao quadrado, mais 4, dividido pela raiz quadrada de 1 mais 4t quadrado mais 9t à quarta. Só coloquei um dividido pelo outro aqui, ó, porque os valores já estavam feitos, ó. Fiz o módulo desse, que é a raiz quadrada de todas as entradas ao quadrado, dividido pelo módulo desse aqui que já estava calculado. Então, essa é a minha curvatura de maneira genérica, é a minha função curvatura para qualquer t. E a outra pergunta é quanto é a curvatura no zero. Para fazer a curvatura no zero, fácil, né? Só trocar o t por zero. Vejam que ao trocar o t por zero, ó, aqui zero, em cima vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. E embaixo, ó, aqui zero, vai dar raiz quadrada de 1, que é 1. Dividir por 1 não muda nada, tá lá. A curvatura dessa
dessa função vetorial no ponto zero é dada por 2. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.